Naquela noite, a cidade estava coberta por um silêncio branco que parecia absorver até mesmo os passos apressados. A neve caía em fiapos lentos, acumulando-se nas bordas das calçadas, nos degraus de metal das estações, no capuz de quem ousava sair. Michael Reynolds saiu da torre como sempre, com a gravata ajustada, os ombros retos, a cabeça já cheia do próximo compromisso que precisava ser vencido. A luz do hall de entrada ainda refletia no vidro do carro, quando ele notou, do outro lado da rua, um ponto de ônibus iluminado por um poste amarelado. Havia algo ali que não pertencia ao cenário controlado de sua vida. Uma figura pequena, encolhida, enrolada num casaco fino que lutava para fazer a neve escorregar. Ele parou sem intenção. Não era o tipo de pausa que fazia para observar vitrines ou calcular números. Foi um estalo, algo mais antigo do que a rotina dos seus dias. Havia uma menina, adormecida, a respiração curta, o rosto corado pelo frio. O casaco que a cobria mal alcançava os joelhos. Um par de botas desgastadas ficava à mostra. Em volta, algumas sacolas, um cobertor fino, uma ideia de espera. Michael caminhou até ali como quem atravessa um sonho. A neve sussurrava sob seus sapatos. Ao se aproximar, o cheiro da noite, metálico, limpo, trouxe à superfície lembranças que ele não costumava visitar. A cozinha de sua mãe, o ininterrupto zumbido de um hospital, o ronco cadenciado de uma respiração que um dia lhe foi familiar. Sentiu algo apertar o peito. Sem pensar muito, tirou o casaco caro que usava, pesado e quente, e o estendeu sobre os ombros da menina. Ela despertou com o movimento. Os olhos, no primeiro momento, foram pequenos faróis de confusão. Depois, algo como reconhecimento. Ainda com sono, levantou o rosto e murmurou, entre dentes e vento: "Você é um milagre." A palavra foi lançada ali, no ar gelado, com a ingenuidade de alguém que não conhece as palavras dos adultos. A menina pronunciou milagre, como quem nomeia uma certeza. A palavra caiu sobre Michael com a mesma força de uma luz que incide numa sala escura e revela pó e memórias. Ele sorriu, surpreso e envergonhado, porque a palavra tocou um lugar que a quantidade de zeros em suas planilhas jamais havia tocado. O lugar onde se guardava o desejo de ser necessário, sem que isso virasse espetáculo. "Você tem casa?" perguntou ele em voz baixa, sem aquela postura de quem negocia. Era uma pergunta simples, direta demais para as reuniões que ele liderava, das quais saía com respostas preparadas. A menina soltou apenas um não murmurante e voltou a se cobrir. Enquanto a neve desenhava pequenas estrelas no capuz alheiro, Michael sentiu o peso do casaco como um gesto que precisava dizer alguma coisa além de calor. Foi quando uma mulher apareceu na esquina, correndo, chamando pela menina. Seus passos eram firmes, mas havia cansaço na linha do pescoço. Aos poucos, a mulher se aproximou, os olhos fazendo uma contagem rápida da cena. Um homem bem vestido, uma criança dormindo, um casaco sobre ela. Ava Bennett ficou parada por um segundo, avaliando. Havia desconfiança em seus olhos. Não era apenas pela segurança, era por algo guardado. A necessidade de manter a dignidade intacta, mesmo quando a situação apertava. Ela puxou a menina para mais perto, ajeitou o casaco barato, como se só ela soubesse exatamente onde colocar cada dobra para proteger o corpo pequeno. O cheiro de sua pele trazia café e água salgada, um suor de quem trabalhou o dia inteiro. "Obrigada", disse Ava, sem sorrir. A voz carregava a força de alguém que não pede nada e ainda assim aceita o pouco que lhe é dado com educação. Obrigada era tanto para o casaco quanto para a mão estendida que seu coração fazia para o mundo. Michael, percebendo a delicadeza necessária, não explicou que sua oferta vinha depressa. Ofereceu uma alternativa, um quarto por algumas horas, apenas para que a menina seguisse aquecida e para que Ava pudesse organizar o que precisava. A palavra motel não saiu. Michael escolheu um lugar para a noite. Ava considerou, mediu os riscos e assentiu. Aceitou o que precisava aceitar com um controle que não permitia sobras de pena. Durante a curta caminhada rumo ao carro, a menina dormiu num canto do assento.
Ava ajeitou a bolsa, travou o olhar com Maicon como quem vê um estranho e, mesmo assim, disse, quase sem acreditar, "Você veio por iniciativa própria?" A pergunta não esperava um balanço de cifras. Queriam-se respostas humanas. "Sim", respondeu Maicon, "só hoje." Ava reprimiu algo que poderia se chamar cordialidade e, no lugar, ofereceu um pequeno aceno de cabeça. Ela não pedia favores, e a aceitação de um auxílio assim exigia sempre um preço emocional que não queria pagar. Nos poucos minutos dentro do quarto, ela guardou pertences numa gaveta com cuidado quase ritual. Colocou a menina, Laura, no colchão e, enquanto a observava dormir, limpou o rosto da filha com as costas das mãos como se retirasse a própria poeira. Pôs-se a preparar uma xícara de chá com os potes que trouxeram em um plástico. Fez um sanduíche com mãos rápidas. Maicon permaneceu observando, constrangido por não saber como agir sem roubar a autonomia dela. Ofereceu antes mais do que precisava, perguntou demais, recebeu pouco em troca. No dia seguinte, Maicon voltou ao que chamavam de rotina, reuniões, planilhas, decisões com prazos. Mas algo havia se mexido em seu interior. A imagem de Laura enrolada num casaco fino consumiu algumas horas da sua mente. Não era apenas compaixão, era espanto diante da coisa simples e poderosa que havia acontecido naquela noite. Uma menina chamando-o de milagre. A palavra continuou soando, difícil de encaixar no vocabulário que ele usava com os conselheiros. Ele poderia ter feito o que muitos fazem quando são tocados pela necessidade. Transformar o sentimento em um número, delegar a ação, fechar um cheque e seguir em frente. Em vez disso, encontrou-se atraído por um lugar que, dias depois, ele procuraria sem saber o porquê, uma cozinha comunitária no bairro onde Ava trabalhava. Ficou numa calçada, no frio, e viu-a chegando com uma bandeja. Observou como ela se movia entre mesas, como falava com as pessoas olhando nos olhos, como servia cada prato com um cuidado que desarmava qualquer sensação de superioridade. Naquele ambiente, a dignidade era a moeda corrente. Não havia prêmios nem holofotes. Havia um respeito que se manifestava em gestos mínimos, um sorriso, um prato bem colocado, um "você quer mais?", dito como se a pessoa já fosse conhecida de longa data. Ava tratava cada beneficiário como se estivesse sendo apresentado ao melhor amigo. Michael assistiu àquilo como quem recebe uma lição silenciosa. O homem que costumava delegar caridade delegou ali a função de observador. Ele lavou um prato uma vez, sem pressa. Foi a primeira experiência que teve naquele tipo de serviço em anos, e o gesto simples foi uma ferida que começou a cicatrizar. A sensação de inutilidade que ele trazia por dentro rendeu espaço a outra coisa: curiosidade. Não a curiosidade de mercado, calculada, mas a curiosidade de quem quer entender aquilo que transforma as pessoas. Passou semanas vindo sem se anunciar. Às vezes ficava no fundo, com uma caneca de chá e apenas via. Outras vezes ajudava a distribuir marmitas. No meio do trabalho, o homem que multiplicava lucros se viu confundindo prioridades. Havia uma lista de fusões e acordos que precisavam ser fechados, e havia pratos que precisavam ser servidos por quem tinha tempo naquela noite. Ele escolheu, repetidamente, aquela cozinha. Entre as panelas e as conversas às pressas, Michael começou a ouvir histórias que os relatórios não contabilizavam: perda de emprego, separações, saúde frágil, o custo do aluguel que subia. Escutou também testemunhos do que a presença de alguém fazia, não só dinheiro, mas ouvir o nome de alguém como se fosse importante. Ava, em especial, tinha um jeito de tratar a dor com naturalidade, de não tornar a compaixão constrangedora. Ela dizia coisas simples, como "me conta direito qual é a sua falta", e a pessoa, por um instante, sentia-se inteira. Ava notou o homem de terno no início como uma curiosidade ocasional, depois como um apoio discreto. Ele ajudava, retornava e sempre se retirava com a mesma calma de quem não queria ser percebido. Houve uma noite em que ele ficou até o final, lavando as panelas com as mãos dentro da água quente, os dedos enrugados pelo detergente. Um voluntário curioso comentou com a voz baixa: "O homem que negocia bilhões lavando louça, vai entender." Ninguém o tratou com condescendência, tampouco com admiração fingida. Michael estava aprendendo algo que as cifras não ensinavam. A humildade em reconhecer que havia coisas que o dinheiro comprava, sim, mas que o coração só aprendia estando lá.
Dentro dessa rotina, o casaco que ele tivera devolvido à menina passou a ser um símbolo entre duas pessoas que se aproximavam sem pressas. Laura, mais desperta nas noites seguintes, passou a correr entre pé e pé, pedindo biscoitos e contando, entre risos, sobre um pássaro que vira no telhado. Ava protegia a alegria da filha como alguém faz com um pequeno incêndio em que cada sopro poderia apagar a chama. A cada minuto de convivência, Michael via algo novo. Ela recusava esmolas que humilhavam e aceitava ajuda que preservava a escolha da pessoa. Uma senhora queria um lugar para dormir e Ava conseguia oferecer uma alternativa que mantivesse a dignidade dela. Um homem pediu trabalho e Ava lhe deu contato, nome e um aperto de mão que dizia: "Você chega lá". Ela trabalhou na cozinha não como quem cumpre pena, mas como quem reconhece a própria vocação. Essas cenas se enfiaram na vida de Michael como uma nova disciplina. Deus, pensamento religioso que ele raramente externava, fez-se presente sem palavras numa imagem, a de um homem aprendendo a permanecer. Ele, que sempre optara por intervir de longe, percebeu que algo nascia quando a ajuda não era apenas uma transferência, mas um vínculo. Ao lado de Ava, a ideia de transformar a cidade por gestos demorados parecia menos romântica e mais possível. A simplicidade da presença virou para ele a coisa mais difícil e a mais urgente. Foi então que Michael tomou uma decisão que, desde fora, poderia ser vista como improvável. Usaria os recursos de sua fundação para comprar um imóvel antigo que funcionava como café e que estava para ser fechado. O lugar era localizado a poucos quarteirões da cozinha comunitária. Tendia para a ruína estrutural, mas tinha uma boa planta, janelas que pegavam o sol da manhã e um térreo amplo que poderia abrigar uma cozinha maior, salas para oficinas, armários para doações, um espaço que serviria de base para algo que Ava já fazia com tanto afinco. Ele não queria levantar holofotes, sabia que a publicidade poderia ferir a autonomia das pessoas que ali frequentavam. Por isso, a compra seria feita pela fundação em nome de um conselho administrativo com todos os trâmites legais necessários, anônimo, formal, sem fanfarra. Um presente que se travestia de projeto. A ideia lhe deu uma sensação estranha, de estar novamente no comando, mas com algo diferente em jogo. Não uma transação, mas uma obra de paciência. Ele passou as semanas seguintes a contatar advogados, arquitetos e o pessoal da fundação. Deixou cheques atravessarem mesas sem pensar que aquilo era caridade exibida. Preferiu que o ato fosse transparente juridicamente, mas emocionalmente discreto. Era um esforço para proteger Ava da humilhação que ela poderia sentir ao descobrir que alguém a estava ajudando, ora por pena, ora por espetáculo. Não queria que o gesto lhe parecesse superior. Enquanto arquitetos rascunhavam projetos e advogados despachavam contratos, Michael continuou a frequentar as noites da cozinha. Às vezes trazia ingredientes que haviam sido solicitados, carnes, legumes, farinha, mas os trazia como um parceiro discreto, sem anúncios. Entre os habituais, falava pouco sobre o que fazia ao dia. Poucos precisavam entender onde estava o dinheiro. O que importava era o prato na mesa. Ele aprendeu a ouvir histórias sem inspecionar sentimentos alheios. Aprendeu a aceitar que não podia consertar tudo e que as pessoas preservavam sempre um canto de força que a caridade não tomava. Chamavam de método de Ava. Alguns chamavam de milagres do cotidiano. E, como sempre acontece quando se tentam preservar surpresas, o mundo real entrou com suas pequenas falhas humanas. Um funcionário da fundação, ao validar a documentação da compra, enviou uma nota interna que, por acaso, foi parar num grupo de comunicação local que cobria ações filantrópicas da cidade. O objetivo do pedido fora simples: informar a equipe que o imóvel havia sido adquirido por uma entidade beneficente. Alguém, buscando um furo jornalístico, conectou os pontos, pesquisou presidentes de conselhos, percebeu que o nome da fundação e a presença do investidor estavam intimamente ligados. Em pouco tempo, sem que Michael tivesse autorizado qualquer anúncio, uma matéria simpática apareceu na edição online de um jornal local. Bilionário compra antigo café para transformar em centro comunitário. A matéria vinha com uma foto do rosto de Michael tirada de um evento público. A notícia correu. Na cozinha, alguém mostrou o link num celular. Ava, que estava mexendo um grande tacho de arroz, olhou a pequena tela como quem vê um incêndio começar do outro lado da rua.
Leu o título com um olhar fixo. Por um segundo, seu mundo fez um movimento que não era apenas surpresa. Foi uma sensação de ter sua história posta à venda sem que ela tivesse dado permissão para isso. Ela sentiu que a escolha que fizera, de aceitar uma ajuda em silêncio, de proteger a filha, de não se deixar ser definida pela necessidade, fora invisibilizada por uma narrativa que transformava o gesto em espetáculo. Ava guardou o celular com os dedos que ainda cheiravam a alho. Não fez alarde, não deixou que o rosto mudasse de expressão, mas por dentro havia algo que começava a azedar, a convicção de que a ajuda vinha com condições que ela não aceitara. Por horas, evitou olhar para Michael. O rumor na cozinha instalou-se em silêncios e olhares furtivos. Alguém tentou explicar num tom que queria ser prático. Foi pela fundação, ele não quis aparecer. Mas Ava olhou para as panelas como se procurasse um verniz de verdade. Para ela, a presença havia sido o que valia, e agora descobria que a presença vinha com um custo simbólico que ela não havia autorizado. Naquela noite, quando a cozinha fechou, Ava apressou-se a recolher as coisas. Laura dormiu no sofá comunitário, enrolada em um cobertor doado. Ava a cobriu com mãos firmes, como quem coloca o mundo inteiro em ordem com gestos mínimos. Quando Michael se aproximou para oferecer ajuda para arrumar as cadeiras, ela recusou com um simples aceno de cabeça que disse claramente não obrigado. Seu corpo estava fechado. A confiança que havia sido tecido noite após noite parecia frágil diante da revelação de que o presente tinha dono declarado. Era uma sensação de ter sido transformada em cenário de uma boa história jornalística, e isso feria. Michael sentiu a mudança sem entendê-la por completo. Viu Ava se afastar e o silêncio entre eles crescer com tamanha rapidez que parecia capaz de preencher a sala. Nunca antes, em nenhuma sala de reunião, ele sentira a inacessibilidade de uma pessoa diante de um erro seu ou diante de um erro do mundo. Sentiu culpa, mas também uma raiva vaga de procedimentos que o haviam exposto sem que ele desejasse. Foi então que compreendeu algo essencial. Um gesto, por mais bem intencionado, perde seu valor quando não preserva a autonomia de quem o recebe. Ele podia explicar. Poderia mandar alguém falar com a Ava, enviar flores, telefonemas. Preferiu por algum tempo ficar em silêncio. Havia algo que precisava despontar primeiro em seu próprio peito, antes que pudesse arriscar palavras que soassem como tentativa de conserto sem verdade. Ficou por ali, entre a louça suja e a cozinha fria, percebendo que a maior parte do reparo não viria de contratos ou de anúncios, mas de humildade e de permanecer. Dias se passaram com uma distância nova entre eles. Ava continuou a trabalhar como sempre, com a mesma precisão e cuidado. Laura seguia sendo a chama que mantinha a mulher inteira. Michael, por sua vez, acelerou os passos de sua transformação interior. Passou noites revisando não apenas números, mas decisões. Revogou algumas ordens de comunicação. Mandou alguém da fundação retirar qualquer menção pública até que tivessem certeza de que a transição seria feita de forma a proteger a comunidade. Mas a ferida já tinha sido exposta. O que Michael não previu foi que anunciar a compra, mesmo que involuntário, tinha sido percebido por Ava como uma usurpação de sua narrativa. Numa tarde fria, enquanto o sol tentava atravessar nuvens baixas, Ava entrou na cozinha e viu algo que a deixou sem fala. Em cima de uma mesa havia um recado, simples, escrito à mão por um dos coordenadores voluntários. Dizia apenas que um espaço próximo estaria sendo transformado em centro comunitário, que haveria uma reunião de escuta e convites para quem quisesse opinar. Ao lado do bilhete, uma folha impressa trazia o nome do novo proprietário, o endereço e, num rodapé kit, o símbolo da fundação. O nome era reconhecível, era Michael Reynolds. Ava sentiu o chão mover-se sobre os pés. Não porque o nome fosse indesejado, ele poderia até ser um capital útil, mas porque a surpresa que sustentava a dignidade daquilo que ela fazia fora rompida. O projeto poderia florescer, sem dúvida. Mas a sensação de ter sido tratada como personagem numa narrativa que não lhe pertencia a feriu profundamente. Passou as mãos pelo rosto, apertando os olhos, e inclinou-se sobre a mesa como se pudesse dobrar dali aquilo que a molestava. Ela não gritou. Ela simplesmente pegou as coisas e saiu, com passos calculados. Nada na sua atitude dizia que estava perdida, dizia que ninguém poderia atravessar sua vida sem pedir licença.
Michael, ao vê-la partir, sentiu que tinha quebrado algo que não era dele para consertar. Havia, agora, uma linha clara, uma distância de desconfiança que exigiria mais do que recursos. Exigiria presença, tempo e a coragem de admitir erro. Na calçada, a neve já começava a formar pequenas poças de água derretida. Laura, que acompanhava a mãe com os olhos curiosos, percebeu que algo mudara no ar. O casaco fino que a protegera naquela primeira noite ainda estava guardado num armário comunitário. Tinha sido trocado por um casaco maior, doado por alguém que gostava de ficar no anonimato. A criança tocou o tecido com as mãos, como se testasse se a segurança ainda existia ali. Dentro do carro escuro, Michael ficou parado alguns minutos depois que Ava partiu. O volante sob suas mãos parecia uma coisa estranha, como se ele tivesse sido colocado ali por engano. Seus pensamentos se enfileiravam em memórias e em imagens que não se apagam. A mãe no hospital, a sua necessidade de provar valor, as negociações que preencheram sua vida e agora a trivial grandeza de alguém que serve sem pedir reconhecimento. Percebeu, finalmente, que o gesto que fizera havia sido tomado por ele como uma solução, e que para Ava a solução tinha que ser construída junto. Ele respirou fundo e então, pela primeira vez desde que decidiu comprar o imóvel, pensou no que significava permanecer. Não era anunciar um ato e partir, era estar ali quando a poeira baixasse, quando as emoções fossem complexas e as respostas não viessem fáceis. Era transformar um presente em parceria. A decisão que antes lhe soou lógica, agora pedira outra forma de coragem. Admitir o erro, pedir perdão e, sobretudo, comprometer-se sem que a sua própria sombra fosse o que guiasse o caminho. Naquela noite, Michael deu uma ordem diferente. Manteve o projeto, mas pediu que a fundação suspendesse qualquer divulgação adicional. Pediu também para que as portas da aquisição fossem reabertas para que o conselho local e as pessoas da cozinha pudessem participar da transformação desde o início. Não queria controlar os termos, queria compartilhar a obra. Era tarde para apagar o que já tinha sido visto, mas ainda havia tempo para restaurar a dignidade ferida. Enquanto o prédio do antigo café ganhava estudos arquitetônicos em pastas fechadas e enquanto advogados redesenhavam cronogramas, a cozinha comunitária continuava sua rotina silenciosa. As panelas fumegavam, as cadeiras rangiam e Laura corria entre as pernas dos adultos como se o futuro fosse apenas um lugar onde se podia brincar. Ava, contudo, carregava na expressão uma reserva nova. Era uma fortaleza que não admitia invasores, inclusive quando o invasor vestia terno e gravata e se dizia arrependido. O que Michael não sabia era que naquela mesma semana alguém da prefeitura recebera uma ligação. Um vizinho curioso, que lera a matéria, fizera uma pergunta desavisada. Quem decidiu isso por nós? E a pergunta, tão simples, lançou ondas. Algumas pessoas na comunidade passaram a falar de autonomia, de como projetos deveriam nascer das vozes locais. Outros sentiam-se agradecidos ante a possibilidade de um espaço. O choque entre esses dois movimentos criava uma tensão que o anúncio involuntário intensificara. Numa tarde, Ava foi até a calçada e ficou por alguns minutos olhando a fachada do antigo café, ainda com a pintura descascada. Viu as janelas que, um dia, poderiam refletir o sol da manhã. Viu o letreiro, que podia ser apenas um nome simples. Pensou nas conversas que teriam de acontecer e no risco de que, mesmo com a melhor intenção, tudo virasse case study para fotos de beneficência. Pensou no que precisava para confiar. Não promessas grandiosas, mas garantias práticas. Assentos na mesa de decisão, participação ativa de quem frequentava a cozinha, contratos que respeitassem o trabalho das pessoas. Enquanto isso, Michael reuniu algumas pessoas da equipe num café discreto. Não para soltar discursos, mas para ouvir. Pediu que chamassem Ava para uma conversa, com calma, sem câmeras, com alguém mediando se ela aceitasse. Não foi um gesto de manipulação, era a tentativa de construir um caminho de volta. Sabia que precisava retribuir algo maior que presentes, precisava retribuir tempo, antes mesmo de ceder recursos.
Sabia também que qualquer palavra que escolhesse teria de atravessar o espelho de sua própria humildade. Na hora marcada, Ava apareceu com Laura ao lado, ambas de casaco grosso. O encontro foi breve e tenso. Não houve choros melodramáticos nem declarações de mudança instantânea. Ava falou com firmeza, que a ajuda não fosse tomada como troféu, que as pessoas daquele bairro não fossem transformadas em objetos de histórias emocionantes. Michael ouviu. Ouvir a pessoa que você tentou ajudar e ser confrontado com limites é uma das experiências mais difíceis para quem sempre se julgou no controle. Ele agradeceu por ela ter ido e pediu desculpas pelo que havia acontecido, não por uma generalidade, mas por um ponto específico, por não ter pedido licença. Ava não caiu num perdão fácil. Ela aceitou que ele havia recuado na divulgação, que tentara corrigir com ações, mas ela deixou claro que respeito se constrói, não se compra. Pediu garantias de participação, pediu sobretudo que o centro que surgisse não fosse apenas uma fachada com o nome de quem investiu. Michael, com um olhar cansado e sincero, prometeu que faria o que estivesse ao seu alcance para que as vozes locais tivessem lugar na mesa. Não disse que consertaria tudo num estalar de dedos. Disse que ficaria por perto, disposto a aprender a permanecer. Naquele encontro, porém, algo em Ava já havia mudado. O casaco que Laura usara na noite do encontro, guardado no armário da cozinha, apareceu num momento de silêncio. Laura, inocente, correu para abraçar Michael e lhe ofereceu de volta o casaco, como se o ato de dar pudesse ser repetido para sempre. Ava observou a cena com um misto de afeto e cautela. Era bonito ver a menina chamando alguém de milagre e a reação de Michael, que, por instantes, parecia ter voltado a acreditar em palavras simples. Mesmo assim, a tensão permanecia. Havia nas pequenas ações que Michael acometera antes de pensar o risco de ferir a dignidade alheia. Sabia que pedir perdão era apenas o primeiro passo. O desafio verdadeiro seria manter-se presente, sem querer ser o protagonista. E Ava, por sua vez, sabia que aceitar ajuda era também medir se poderia confiar sua história e sua autonomia nas mãos alheias. Os dias que se seguiram foram de trabalho por parte de ambos. Ele, revisando cada plano, ela, cobrando participação e dando passos cautelosos. Houve encontros, algumas reuniões com mediadores, muita discussão sobre layout, horários, quem teria acesso às salas. A comunidade foi chamada a opinar. Aos poucos, o projeto ganhou contornos mais coletivos. Mas nem tudo se reparou com esses passos. A desconfiança deixou marcas claras, e o medo de que aquilo virasse mais um exemplo de caridade vertical permanecia. E então, numa manhã cinzenta, um fato que ninguém esperava voltou a agitar as coisas. Alguém postou nas redes uma foto antiga de Michael com um político local, ao lado de um banner de inauguração de um prédio comercial. A legenda insinuava que o novo centro poderia ser mais uma jogada de relações públicas. O post viralizou entre grupos locais, reacendendo sentimentos que Ava tentara manter contidos. Ela viu a imagem como um lembrete de que o passado das pessoas que oferecem ajuda pode ser usado para desconfiar de suas motivações atuais. Ava, cansada, bateu à porta de uma sala e deixou entrar um silêncio que fez com que Michael percebesse que havia chegado a hora de escolher entre a justificativa e a permanência real. Ele respirou fundo e, pela primeira vez desde que entrou naquela história, colocou o telefone de lado para não checar relatórios. Havia algo que as planilhas não resolviam: a urgência de ficar quando se é rejeitado, a coragem de reconquistar confiança com consistência. Do lado de fora, a neve começava novamente a cobrir a cidade com um lençol de silêncio. As luzes do antigo café se acendiam agora por dentro, timidamente, enquanto uma equipe de reparos passava as mãos em paredes descascadas. Havia esperança nas escovas de tinta e nos corredores que aos poucos deixavam de cheirar a abandono. Mas, naquele instante, a história não estava pronta para ser celebrada. Entre o que foi comprado e o que precisava ser conquistado, haviam pessoas, histórias e escolhas que demandavam tempo. Michael olhou para Ava e viu, mais do que desconfiança, uma mulher inteira que não abriria mão de sua autonomia por conta de um cheque. Ele soube naquele momento que teria de se dissolver em presença,
sem pressa, sem holofotes, para que a surpresa prometida pelo título não fosse só um truque de manchete, mas um percurso real de transformação. A surpresa, ele entendia agora, não era a compra em si, era a coragem de permanecer, mesmo quando ninguém sabia seu nome, e de permitir que a comunidade dissesse como queria seguir em frente. A noite desceu, espessa e calada. No abrigo da cozinha, Laura dormia no seu espaço habitual. Ava fechou as portas com cuidado. Maicon deixou o edifício em passos lentos, carregando mais perguntas do que respostas. Ainda pertencia a ele o casaco que havia doado naquela primeira noite. Guardou-o no banco do carro como um lembrete silencioso do que acontecera. Pela janela, viu Ava acender um pequeno abajur que fazia do espaço um lar temporário. Entendeu, finalmente, que não importava o quanto alguém tivesse se não estivesse disposto a aprender a ficar. Algumas decisões já estavam tomadas por ele. O prédio iria para a fundação, a equipe local teria assentos no conselho, e a transformação aconteceria com escuta. Outras coisas ainda precisavam nascer do diálogo. E no meio desse emaranhado de intenções e ofensas, uma verdade simples se desenhava com clareza dolorosa. O que transforma vidas não é um cheque bem depositado, mas a firmeza em continuar quando não há plateia. Na manhã seguinte, uma nova notícia circularia, uma que ninguém podia prever. E aquilo que parecia resolvido voltaria a criar tensão entre os que desejavam construir e os que temiam perder a própria voz. Mas, por ora, a história tomava fôlego, respirava entre gestos de cuidado e reticências. Maicon sabia que o próximo passo não seria um lançamento de imprensa, nem uma grande cerimônia. Seria um convite para que a comunidade decidisse de verdade qual rosto teria o seu novo espaço. E que, para além do gesto que surpreende manchetes, surgisse algo ainda mais raro, a coragem de permanecer. Os dias que se seguiram foram ocupados por pequenas batalhas e por medidas concretas. A fundação suspendeu toda a divulgação e abriu mão de qualquer reivindicação de protagonismo público. Os advogados redigiram documentos que garantiam assentos do conselho para representantes da cozinha e para moradores. Voluntários fizeram listas de necessidades verdadeiras, não apenas desejos bonitos para fotos. Mas nenhuma cláusula, por mais bem escrita, conseguia apagar a sensação de violação que ainda morava em Ava. Era preciso tempo, e o tempo se mede em ações repetidas, não em palavras em uma ata. No bairro, as discussões tornaram-se conversas demoradas. Houve uma reunião na antiga praça, com cadeiras emprestadas, alguns bolos e café. O salão da igreja cedeu o microfone para quem quisesse falar. Pessoas que antes trocavam olhares cautelosos, agora pronunciavam opiniões. Outras preferiram apenas ouvir. Michael entrou sem traje executivo, com um sobretudo simples e sem assessores ao lado. Não buscou holofotes. Sentou-se no final da fila, como mais um presente que aparecia sem alarde. Quando foi chamado a falar, colocou as mãos juntas, olhou para a plateia e não tentou explicar o que já tinha sido mostrado nas manchetes. Falou do erro. Reconheceu que a comunicação falhou, que não pedira licença, que permitira que a narrativa fosse escrita sem a voz das pessoas que a viviam. Não pediu absolvição. Pediu apenas uma oportunidade de mostrar que o apoio podia ser diferente, sem subterfúgios, sem imposições. Propôs que o Conselho do Futuro Centro fosse formado majoritariamente por moradores e por quem trabalhava na cozinha. Ofereceu recursos, por meio da fundação, mas condicionados a um plano cuja liderança viesse da comunidade. Ava permaneceu sentada, os cotovelos apoiados nas coxas, o olhar fixo numa xícara fria de café que alguém havia deixado ao lado. Quando falou, foi direta. Exigiu transparência, pediu que o projeto tivesse metas claras para gerar empregos locais, formação e atendimento que respeitasse as histórias das pessoas. Pediu também que nenhum nome fosse colocado em placas sem que a comunidade aprovasse. Suas palavras não eram de raiva vazia, eram firmes, com os contornos de quem protege algo frágil. Cada frase tinha a textura de quem já tentara ceder demais e aprendera com isso. O encontro terminou com um acordo simples e surpreendentemente difícil. Michael aceitou que o papel principal, executivo e simbólico, não seria dele.
Ele assinou um compromisso público de que a fundação viabilizaria o projeto, mas que a governança seria compartilhada, com maioria de representantes locais. Se o conselho decidisse que a fundação não era bem-vinda, ele se comprometeria a respeitar. Aquilo não era um gesto teatral, era a primeira vez que entregava ao outro algo mais do que recursos, entregava controle. Ainda assim, a reconciliação exigia mais do que papéis assinados. Requeria presença cotidiana, paciência para perder notas de reuniões, para ouvir histórias desconfortáveis, para raspar panelas quando ninguém via. Michael sabia disso, e por isso, em vez de contratar alguém para gerenciar o projeto à distância, passou a dividir horários. Parte do seu tempo ainda ia para a fundação, parte para o local. Passou a chegar à cozinha cedo, quando o vapor do arroz ainda desenhava nuvens no ar e a cidade despertava com um som de latas e portas. Não para ser visto, mas para ser conhecido. Ava observava tudo com uma reserva que não era indiferença. Havia momentos em que o viés rígido da vigilância parecia ceder espaço a uma observação que admitia erros. Mas confiança, ela sabia, não se oferecia como troféu. Era algo que se conquistava com repetição. Michael ajudava sem anunciar. Arrumava prateleiras, carregava sacas de farinha, conversava com quem chegava de madrugada pedindo um pão. Em algumas dessas conversas, permitiu-se contar fragmentos de sua história. A mãe enfermeira que lhe ensinara a não fingir ausência, a infância em que aprendera a ser responsável cedo demais, as noites de solidão escondidas em apartamentos que cheiravam a vidro e ar-condicionado. Não o fez para comover, mas para humanizar seu lugar ali. Não era um nome de manchete, era alguém disposto a aprender. Ava, aos poucos, abriu-se para o contato. As primeiras palavras que disse a ele, depois de semanas de pouca troca, foram simples e diretas. Você me fez sentir que eu importo. Foram ditas num momento de cansaço e entrega, quando havia ficado até tarde organizando doações e ele trouxe o último pacote de leite. Não havia ali concessão dramática, havia reconhecimento. Michael guardou aquelas palavras como se lhe tivessem dado um espelho que ele não soubera que precisava. Num suspiro, respondeu a verdade que vinha sendo gestada. Eu fiquei porque você é o que eu precisava. Não foi uma declaração romântica arrancada do nada, foi a confissão de alguém que se viu transformado por conviver com gentileza. As palavras caíram no ar entre eles, contidas, e marcaram um limite novo, não um atalho de sentimento fácil, mas o início de uma parceria. A construção do que viria a ser Heart Village foi longa e repleta de detalhes práticos. O projeto incluiu capacitação profissional, oficinas de reparo, creche com turnos flexíveis para mães que estudavam e trabalhavam, uma área de preservação para hortas comunitárias e uma sala multiuso onde ex-moradores poderiam aprender a empreender. Nada foi decidido nos bastidores. Havia reuniões abertas, rodas de conversa e até uma cartolina na cozinha onde quem quisesse podia colar sugestões. A cada etapa, Ava exigia: mostrem como isso vai tocar a rotina aqui. Mostrem que não vamos ficar com a responsabilidade de ouvir e limpar o resto. Era uma pergunta difícil, porque pedia que o projeto resolvesse problemas concretos, não apenas aplacasse vontades. Enquanto a reforma avançava, a cidade foi testemunhando um movimento singular. Voluntários de outros bairros passaram a trazer suas habilidades. Carpinteiros consertavam janelas, uma professora aposentada organizava aulas de reforço e um grupo de pais se propôs a cuidar do jardim. Havia quem continuasse descrente e havia também quem se animava. Entre os que se aproximavam, havia pessoas que um dia haviam recebido uma sopa naquela mesma cozinha e agora queriam retribuir com trabalho. Isso, talvez, foi o sinal mais claro de que o projeto tinha chegado a um nó de sustentação. Não era apenas uma transferência de recursos, mas uma mobilização de vontades. A média tática de comunicação passou a ser feita pela própria comunidade. Em vez de notas oficiais vindas da fundação, surgiram boletins escritos por moradores, relatando as pequenas vitórias, a inauguração de uma sala de costura, a entrega de uniformes para um grupo de jovens aprendizes, a primeira feira de adoção de móveis recuperados. Michael, nos poucos discursos que ainda fez, sempre enfatizou a autoria coletiva.
Em público, aprendeu a usar menos o pronome eu e mais o nós. Em privado, às vezes, lembrava-se da menina que uma vez o chamara de milagre e pensava no peso da palavra. Não queria que seu papel fosse reduzir-se a rótulo pretensioso. Queria, de fato, estar lá. Houve resistências formais também. Um grupo pequeno, mais barulhento, tentou vincular o projeto a interesses imobiliários, argumentando que a presença de recursos poderia inflacionar a região. Reuniões tensas aconteceram na prefeitura, com debate acalorado sobre zoneamento, benefícios fiscais e garantias de moradia. Ava e outros líderes comunitários estiveram à frente, defendendo regras que proibiam expulsões e incentivavam moradia acessível. Foi preciso negociar com cuidado para que o projeto desse passos sem desestabilizar os moradores que já viviam ali. Mais uma vez, o foco foi a preservação da dignidade. Se Hearth Village começasse a empurrar gente para fora, então ele já teria falhado antes de abrir. O dia da inauguração foi discreto e cheio de pequenos rituais que ninguém quis grandiosos. Em vez de fitas e discursos de gala, optaram por uma manhã de portas abertas. Oficinas de demonstração, uma mesa comunitária com pães feitos ali, a primeira turma de costura exibindo bolsas feitas com tecido reciclado. As crianças correram entre as mesas, um grupo de idosos sentou-se em cadeiras emprestadas, contando causos e avaliando a tinta fresca das paredes. No centro do pátio, uma placa simples trazia o nome escolhido coletivamente. Hearth Village, Vila do Lar, disseram uns. Um lugar de fogueira, disseram outros, e todos concordaram que o nome guardava a ideia de calor, de acolhimento e de trabalho continuado. Michael estava lá, invisível em parte e visível em outra. Não subiu ao palco para agradecer. Estava na cozinha lavando uma panela grande de forma silenciosa. Virou-se apenas quando ouviu o brado leve: "Cortem o bolo com a gente!" Aceitou a faca com cuidado, passou a primeira fatia para uma senhora que aplaudiu com um sorriso largo e continuou servindo. Ava, ao seu lado em muitos desses momentos, deixou que a cena fluísse sem drama. Havia uma cumplicidade ensaiada. Ela não precisava dele para ocupar o centro, e ele já aprendeu que permanecer significava muitas coisas e quase nunca incluía holofotes. No fim do dia, quando as luzes da cozinha foram baixadas e os últimos utensílios guardados, fizeram um gesto singelo. Penduraram pequenas lanternas de papel num fio estendido entre as árvores do pátio. Cada lanterna carregava um pedaço de papel com um desejo ou uma promessa. Para os que buscavam emprego, uma frase de coragem. Para quem perdesse alguém, um pedido de conforto. Para as crianças, desenhos de casas com portas abertas. Laura segurou a mão de Ava e correu até o fio. Com a ajuda de um voluntário, colocou ali uma pequena lanterna desenhada com lápis de cor. Disse ao ouvido de Ava como se fosse segredo: "Esse é para lembrar que a noite também tem lugar." Ava sorriu de um jeito que não era sua mãe. Era a mulher que reconheceu um futuro possível. Michael observou aquilo e sentiu algo raro, um estalo de paz que não vinha de conquistas, mas de permissão para estar ali sem dominar. Quando Laura, de repente, se soltou do braço da mãe e correu até ele, abraçou o casaco que ele doara na primeira noite e, sem cerimônia, repetiu a palavra que havia descrito naquela esquina: "Você é um milagre." Havia na criança a mesma sinceridade que o fizera parar da primeira vez. Michael, por um instante, deixou que o termo fosse o que era: uma expressão de gratidão infantil, um rótulo afetivo que dizia mais sobre esperança do que sobre resultados. Ava aproximou-se, colocou a mão no ombro de Michael e, sem grandes demonstrações, disse-lhe algo que carregava o peso de todas as semanas anteriores. "Não quero que você pense que salvou ninguém. O que fez foi abrir uma porta. O que precisamos agora é ficar dentro dela e consertar a casa juntos." Ele assentiu. As palavras simples eram exatas. Ele não era herói. Era alguém que aprendeu a ficar. Meses depois, Hearth Village já tinha rotina própria. Havia empregos part-time para jovens que antes ficavam tarde demais na rua. Havia uma sala de convivência onde mães podiam deixar as crianças por algumas horas para estudar. Uma banca de trocas permitia que roupas viessem e fossem, sem etiqueta de caridade. A fundação continuava a apoiar, mas em papéis de bastidor. Michael rendia-se à tarefa de, às vezes, apenas cozinhar e ouvir.
Sua vida corporativa ganhou um ritmo menos voraz. Suas decisões passaram a levar em conta o que aprendeu ali, que investimentos humanos exigem paciência. A relação entre ele e Ava nunca foi um conto de redenção fácil. Houve noites de tensão, discussões de conselho, divergências sobre prioridades. Em algumas reuniões, ele propôs soluções que ela achou impraticáveis. Em outras, ela exigiu passos mais rápidos do que ele poderia prometer. Mas havia agora uma base diferente: respeito por limites e disposição genuína para aprender. Quando alguém perguntava a ele, então curioso, o que o havia levado a permanecer, Michael respondia com uma honestidade que não buscava aplausos. Fiquei porque aprendi que a presença vale mais do que um cheque. Fiquei porque quis estar próximo do que me ensinou a ser gente de novo. Para Ava, aquela resposta era a confirmação de que as coisas haviam mudado de verdade. Anos depois, Hearth Village já era uma referência para projetos similares na cidade. Não por ostentar cifras, mas por manter um princípio essencial: a comunidade decidia. Alguns que vieram para observar voltavam com ideias e mãos prontas para construir, não para tomar controle. A presença de Michael perdeu o caráter de exceção. Ele tornou-se simplesmente um dos que ficavam, um rosto entre muitos outros que, juntos, moldavam o cotidiano. Em uma tarde serena, com o sol de fim de tarde aquecendo as janelas do térreo, Ava entrou na cozinha e encontrou Michael mexendo num caldo com a concentração de alguém que aprendia. Laura, agora um pouco maior, desenhava uma placa com o nome de um projeto novo de leitura. Ava aproximou-se, parou ao lado deles e, sem dramatizar, estendeu a mão. Michael segurou e, por um segundo, houve a firmeza de um compromisso renovado. Não uma propriedade emocional, mas uma escolha de estar presente. Quando a noite caiu e pequenas luzes foram acesas, a comunidade reuniu-se para um jantar informal. Gente com histórias antigas sentaram-se junto a novas famílias. Almoços que antes eram improviso transformaram-se em rituais de cuidado. Havia música baixa, conversas que murmuravam memórias e risos que parecia reconstituíam pedaços de jornadas partidas. O ar cheirava a sopa bem temperada e a pão recém-saído do forno. Em meio à mesa, uma pequena criança ergueu a voz e, sem cerimônia, disse: "Os milagres são silenciosos, né?" Um coro de sorrisos respondeu afirmativamente. Naquele momento, Michael percebeu com humildade que o milagre que aquela história prometera não era o tipo de acontecimento espetacular que transforma o mundo em manchete. Era algo mais discreto. O milagre de pessoas que se escolhem mutuamente para fazer o trabalho difícil de ficar. Ficou ali, lado a lado com Ava, não para ser louvado, mas para testemunhar a cena comum que, justamente por ser repetida, havia se tornado extraordinária. E quando ele, mais tarde, caminhou até a esquina da cozinha com o casaco que um dia oferecera à menina, encontrou no bolso um bilhete dobrado. Era um recado curto, de uma criança que aprendera a escrever. Obrigado por ficar. Sorriu sem alarde. Entendeu, finalmente, que a surpresa prometida no início da história não residira em um gesto isolado, mas em uma trajetória. Admitir erro, pedir licença, envolver, aprender e permanecer. Seja qual for a sua fé, a moral daquela noite branca virou algo simples e prático. Ajuda que preserva a dignidade, multiplica possibilidades. O que transforma é a presença que não busca retorno. O que salva não é a cifra, mas a coragem de continuar mesmo quando ninguém aponta para câmeras. Hearth Village tornou-se um lugar onde as pessoas reclamam espaço e o tomam com responsabilidade, onde os pequenos gestos têm um efeito cumulativo de reorganizar destinos. Se essa história tocou algo em você, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que permanecer é uma forma de amor. E, se puder, apoie iniciativas locais que preservem a dignidade do outro. Milagres silenciosos existem. Permanecer é um deles.